Olá, aqui é Danusa Aquino, eu sou psicoterapeuta. Esse vídeo de hoje é um vídeo informativo de um tema bem difícil, complicado, mas que a gente precisa falar sobre ele, que é a violência doméstica. Aqui nos Estados Unidos, e eu acredito também que no Brasil, isto é uma coisa inaceitável, a violência dentro de casa contra as pessoas que você ama ou que você conhece ou seus familiares, né? Então isso é chamado violência doméstica e tem leis muito sérias que te protegem, que protegem as pessoas em relação a isso. Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é extremamente rigoroso o fato de que você não pode violar os direitos de uma pessoa, não pode violentar uma pessoa, e existem vários tipos de abuso, abuso físico, abuso emocional, né? Mental, tem negligência, que é você deixar de prover, por exemplo, comida ou cuidados apropriados para uma pessoa que esteja debilitada, ou para uma criança, ou para um idoso. Então, em caso de negligência ou violência doméstica, existem várias instituições que trabalham especificamente com isso, que podem ajudar você a fazer uma ocorrência na polícia se você não tiver segurança de fazer sozinho. Tem os hotlines, que são as linhas telefônicas que também fazem esse tipo de registro do que está acontecendo, do seu caso, anonimamente, ou seja, você não precisa dar seu nome, só precisa dar o nome de quem está sendo abusado ou negligenciado e informar quem é a pessoa que está abusando, né? Aqui nos Estados Unidos se chama perpetrator, a pessoa que está cometendo o abuso. E assim por diante. Tem as agências, tem os locais, as clínicas, tem os serviços de hotline e principalmente tem o 911, que é o número que você liga para falar com a polícia. Se você quiser, também pode pedir para fazer uma ocorrência, um boletim de ocorrência anônimo, mas deixando os dados da criança ou da pessoa que está sendo abusada. Se for um adulto, do adulto também. São diferentes procedimentos, mas todos eles protegem a pessoa que está sendo vítima desse abuso. Principalmente quando se trata de uma criança, existem leis muito rigorosas. Então, esse caso vai ser investigado pelo Departamento de Criança e Família aqui, e eles vão seguir investigando, fazendo consultas, trazendo terapeutas para dentro da casa, para que seja investigado e também para que isso não ocorra mais, ou seja, tentar trabalhar com as famílias para prevenir e remediar algumas situações, evitar que isso aconteça novamente. Se a pessoa precisa de ajuda porque tem problemas de raiva, não sabe gerenciar suas emoções e fica sempre fora do controle, eles podem ajudar com a terapia. Então, esses departamentos, essas agências, essas entidades sem fundo lucrativo geralmente tentam reabilitar e ajudar a pessoa que está sendo o abusador, né? Caso não seja um caso extremamente grave, a pessoa não seja presa, né? Porque pode levar a uma prisão caso seja uma coisa grave. Pode levar a uma fiança, o pagamento de uma fiança. Então isso é uma coisa bastante séria. Cada caso é um caso, cada gravidade, cada situação tem uma gravidade, mas todos são inaceitáveis de qualquer forma. Então, se você está morando com alguém que tem problemas, que está descontrolado ou descontrolada e você precisa de informar alguém ou pedir ajuda, faça isso antes que ocorra o abuso de uma forma séria e que cause danos e cause consequências dentro de casa. Se já está acontecendo
esse abuso físico, principalmente quando existe, por exemplo, violência de pancada, de soco, de chutes, pessoas que fazem coisas agressivas umas contra as outras, puxa cabelo. Se está acontecendo essas coisas, essas brigas físicas e já existe a violência, é necessário fazer o boletim de ocorrência, buscar uma ajuda e seguir a orientação dos terapeutas e das pessoas envolvidas em investigar o caso, né? Então, se você está sofrendo com isso, tem várias instituições que podem te ajudar para que você passe por todo o processo necessário de fazer o boletim de ocorrência, depois cuidar de si próprio, se você tem ainda marcas físicas dessa violência ou se sequelas ainda estão com você, psicologicamente falando. Então, é muito importante que você trabalhe com um profissional para que te ajude a dessensitizar esse trauma, a trabalhar esse trauma, para que você tenha uma vida normal, alegre, para que você tenha seu sucesso, conquiste o que você precisa, mesmo depois de ter passado por uma violência doméstica. Quando se trata de idosos ou pessoas que são deficientes, também existem entidades, agências e programas que protegem essas pessoas também. Então, independente da sua idade, da sua situação, se você está sofrendo violência doméstica, abuso ou até mesmo negligência, que é uma coisa muito séria, principalmente para criança, você deve informar as autoridades, informar seu terapeuta, informar seu médico, informar seu professor, quem quer que seja, para te ajudar e ajudar a sua família. Ninguém aqui está dizendo que a pessoa que é o agressor é um monstro ou não é uma pessoa merecedora de uma reabilitação. Pelo contrário, essa pessoa precisa de um tratamento, precisa de ajuda, precisa de aprender as habilidades para controlar suas emoções, para controlar a sua impulsividade de agredir, para aprender a lidar com certas frustrações, enfim. Existem várias reabilitações para o agressor também. Nós não vamos chamar ele de monstro e nem colocar ele numa posição em que ele não possa ter uma reabilitação, exceto em casos extremos, de crimes extremos, em que realmente a pessoa precisa ficar encarcerada, presa e por um bom tempo, por um longo período de tempo, né? Então, tem certas violações que são muito graves e realmente os programas de reabilitação são feitos dentro da cadeia, não necessariamente do lado de fora, porque a pessoa tem que passar por todo um processo legal para ser encarcerado. Mas em casos mais leves, em casos em que existe uma possibilidade de reabilitação para o agressor, isso também é indicado pelas agências, pelas entidades. Cada caso é um caso, como eu falei. Para a vítima, existem várias organizações que te oferecem aconselhamentos, grupos de apoio gratuito que você pode participar e deve participar, grupos de pessoas que sofreram traumas parecidos com os seus. Se você quer particularmente um grupo, por exemplo, só de mulheres, existe grupo só de mulheres que podem apoiar essas pessoas que foram vítimas de violência doméstica. O importante é você identificar que isso não é aceito, que isso não é apropriado, não pode ser aceito e fazer alguma coisa. Não deixar isso acontecer, não deixar impune uma atitude de violência dentro de casa, uma atitude de violência em qualquer lugar, mas principalmente dentro de casa. O que acontece muitas vezes é que às vezes a pessoa não quer fazer o boletim de ocorrência, não quer ligar para a polícia, não quer
informar ninguém, porque é um esposo, uma esposa, é um filho adolescente ou é alguém que você ama. Mas veja bem, toda pessoa que você ama, ela é suposta a te respeitar, ela é suposta a te dar carinho, te dar amor, ela não é suposta a bater em você, agredir você, violar seus direitos, né? E fazer algum tipo de agressão contra você. Então, você não pode deixar, nem que seja uma coisa que você considere simples, como um tapa, um soco, se você falar, mas isso não é nada, foi só uma vez. Não, não. Nenhuma agressão é aceitável. Nenhuma agressão deve acontecer em momento algum contra ninguém. E essas pessoas precisam de ajuda. Os agressores precisam entender isso e as pessoas que são vítimas também precisam entender que elas não precisam se submeter a esse tipo de coisa, não precisam ser submissas devido a qualquer situação, porque elas não têm condição financeira de morar sozinhas ou de cuidar dos filhos, ou no caso do homem ser a vítima, ele não querer separar porque a mulher é a mãe dos filhos, ele vai ficar longe dos filhos, enfim, seja lá qual for a situação, você deve sim fazer um boletim de ocorrência, informar as autoridades e buscar ajuda. Buscar ajuda. Mais que 90% dos casos, quando são informados às autoridades, eles fazem com que você tenha um programa de ajuda, não só para a vítima, mas também para o agressor, para reabilitar, como eu falei, mas em grande parte para as vítimas, para que elas mudem de vida, para que elas estejam seguras, para que elas tenham proteções, né, que lhe permitem ou ficar distante da pessoa que te agrediu, ou até mesmo trabalhar isso em terapia juntos, se é que não é tão grave. No caso de crianças, pode ser afastado imediatamente do agressor para que a criança fique segura. Enfim, são várias coisas que são imediatamente colocadas para a segurança da criança, para a segurança do indivíduo, seja lá quem for. Então, por favor, gente, isso é um alerta, é um primeiro vídeo informativo para que vocês entendam que seja lá qual for a situação, seja lá quem for que estiver agredindo, né? Que você não precisa aceitar e você deve buscar uma ajuda. Não permita que isso continue, porque a tendência, em mais de 40% dos casos, é piorar. Se você permite um tapa hoje, um soco amanhã, daqui a pouco a coisa vai ficar 1000 vezes pior. Pode chegar ao ponto de ter até um homicídio. Então é muito sério isso, é muito grave e as pessoas devem sim buscar as autoridades e buscar uma ajuda, tá bom? Eu vou continuar com esse tema. Subscreve aí no canal, dê a sua opinião se você quiser fazer perguntas privadas, me escreve também pela página do Facebook da Nusa Aquino e a gente continua nesse tema conversando. Tenho várias informações a respeito de entidades que podem ajudar nesse caso também, tá bom? Um abraço.